Eu sei que você sabe que esse negócio de clingrão não se criava lá no século XVIII, já que a maquiagem da época era bem óbvia e talvez assim usasse uns ingredientes meio tóxicos, né? Deus me defenderai. Então hoje eu vou te contar como era o skincare daquele povo doido de 1700. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você é um alpinista social com carinha de anjo, mas a alma corrompida pela ganância, que acabou de chegar em Versalhes disposta a conquistar a cama do rei, meu amor, seja muito bem-vindo. E se você já é um membro habitual da corte da modista e sabe que essa zinha não vai durar 5 minutos em Versalhes, seja muito bem-vindo de volta. Nesse canal a gente fala de história da moda, mas fora do que você normalmente vê por aí. A nossa vibe é pesquisa histórica de verdade, usando documentos originais de cada época e as pesquisas mais atualizadas que estão rolando nas universidades e museus do mundo todo. Tudo isso é para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, sem fake news, sem achismo e sem informação tirada do... Quando o assunto é o que as pessoas faziam para cuidar da aparência em outras épocas, o que mais tem na internet é take errado e fake news. 5 minutos de pesquisa no TikTok sobre isso e provavelmente você vai sentir a sua alma saindo do corpo em desespero e agonia. Ballerina cappuccina. Mi, 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 mi. E a culpa não é nem necessariamente de quem cria o conteúdo, porque tem tanta informação errada que está sendo repetida há tanto tempo que simplesmente elas viraram automaticamente verdade. Já ninguém mais questiona essas coisas. Muito disso começou com os vitorianos, que eram fãzaços do século XVIII, mas não necessariamente fãs de ler os documentos da época para não falar besteira, sabe? Aí, para impressionar a galera, as revistas e os livros de 1800 metiam umas informações sem pé nem cabeça, tipo a história de que a Maria Antonieta usava um cosmético feito de pombos fermentados. Então, a galera de 1920 também era fãzaça de século XVIII. Aí eles leram os negócios lá da era vitoriana e pensaram, pô, se eles escreveram isso em 1850, é lógico que é verdade, maluco. Porque com certeza a gente pode confiar cegamente numa galera que dava pastilha de cocaína pra criança com dor de dente. Mas o meu compromisso aqui é de trazer informação correta, verdadeira para vocês. Então todas as informações que vocês vão ver aqui hoje foram tiradas de livros originais do século XVIII. Ai, mas que tipo de livro, tia modista? Meu amor, o século XVIII foi absolutamente profícuo em publicar manual para absolutamente tudo, inclusive os de beleza. Esses manuais misturavam conhecimento popular, passado oralmente, com práticas de beleza das mulheres da nobreza, e se destinavam basicamente às mulheres da burguesia que queriam copiar os hábitos das coleguinhas nobres. Porque no século XVIII, beleza não era só uma questão visual ou moral. Beleza já era uma questão de status social. Ela era considerada um direito da nobreza, que podia ser bela graças ao amplo uso de cosméticos. E quem pudesse fazer uso desses cosméticos ou de suas versões mais populares com resultados semelhantes, fazia. Para um certo desconforto das autoridades que se sentiam ameaçadas pela possibilidade de que nobres e não nobres pudessem ser confundidos, já que em 1700 servir looks e carão não era mais exclusividade da nobreza. E os livros que eu usei nessa pesquisa eram justamente o meio através do qual as pessoas que não eram nobres tinham alguma forma de acesso aos truques de beleza da nobreza, já que não tinha blogueirinha de beleza e de skincare na época. Todas as referências que eu usei estão na descrição do vídeo, mas se você for membro ou apoiador, tem acesso direto à minha biblioteca com todo esse material já organizadinho em PDF, além de um grupo secreto no WhatsApp para tirar dúvidas comigo e conteúdo exclusivo por aqui. O link para apoiar o canal está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto quanto a gente aqui em 2025, a galera de 1700 se preocupava em ter uma pele legal. Mas se a gente se preocupa com acne, com diminuir os sinais da idade e com ter uma pele viçosa para não precisar usar 10 kg de base rebocão, as preocupações do século XVIII eram um tiquinho diferentes das nossas. Começando pelo fato de que o ideal de beleza era uma pele pálida e sem marcas, o que era uma coisa muito, muito difícil de se conseguir. A questão da palidez era um sinal de status social.
Era uma demonstração clara de que a pessoa pertencia a uma classe social que não precisava se expor ao sol. Basicamente, gente que não trabalhava para viver. Já a questão das marcas é um pouquinho mais complicada, porque justamente nesse período de 1700 nós temos uma série de doenças que estavam absolutamente descontroladas na Europa nesse momento e que deixavam uma série de marcas na pele. A mais comum delas era a sífilis, que no começo podia só causar manchas, mas no final abria feridas na pele. A cura para a sífilis só viria já no século XX, com a descoberta da penicilina, que foi o primeiro antibiótico, e a prevenção eficaz só com os preservativos descartáveis a partir da década de 1980. A vice-campeã de deixar marcas na pele era a varíola. Mas se você vivesse para carregar as marcas dela, podia se considerar uma pessoa de sorte. A varíola cobria o corpo de bolhas que estouravam deixando a pele em carne viva, e o líquido das bolhas contaminava outras pessoas. Só no século XVIII, estima-se que os surtos de varíola mataram cerca de 400 mil pessoas na Europa. A varíola é considerada uma doença erradicada desde os anos 1980 graças à vacina, que foi inventada em 1798, mas só foi aplicada amplamente já no século XX. As expectativas mais otimistas, porque a gente não tem dados para todas as regiões da Europa, falam em alguma coisa em torno de 30% de taxa de mortalidade nas regiões rurais e de 40% a 50% de mortalidade nas regiões urbanas. Então, basicamente, durante os anos 1700, era praticamente impossível você encontrar uma pessoa que não tivesse pelo menos uma marquinha de sequela de varíola na pele. No livro A Arte de Preservar a Beleza, de 1754, o autor atribui isso ao fato de que as pessoas aplicavam coisas aleatórias nas bolhas para evitar que a pele ficasse em carne viva. E aí ele sugere um tratamento totalmente seguro e nada questionável para evitar que as pessoas ficassem coçando as feridas e deixassem a pele em carne viva. Que era pegar uma esponja, umedecer em caldo de carne e aplicar na cara várias vezes ao dia. E para evitar cicatrizes, chá de menta bem salgado. Já agradeceu por viver no século XXI, meu amor? E como, obviamente, esses tratamentos não serviam para nada, o que os livros de beleza da época mais têm são receitas para lidar com as cicatrizes que ficavam, principalmente no rosto, no pescoço e no colo. Um dos livros de beleza mais famosos do século XVIII se chama The Toilet of Flora, e ele é um grande compilado de receitas de livros anteriores e da tradição oral. A primeira edição é de 1772, mas ele foi reeditado até o século XIX. E para minimizar as cicatrizes, o autor do Toilet of Flora sugere um creme facial especial, uma base de espermacete, óleo de amêndoas e cera branca, a qual se misturava açafrão em pó, flores de zinco, que era o nome da época para o óxido de zinco, ou talco em pó, que é um mineral. A única coisa que remotamente faz sentido nisso é o óxido de zinco, porque inclusive ele é um ingrediente utilizado em pomadas para assaduras. Mas honestamente eu não sei se ele faz algum efeito de fato sem a vitamina A e a vitamina E associada. Então eu não vou falar besteira e eu vou jogar para a galera de farmácia e bioquímica que acompanha o canal dar o seu veredito nos comentários. Mas as marcas na pele não eram o único problema estético da época, porque aparentemente as pessoas tinham muito problema com acne. E no meio desse monte de receitas absurdas, em pelo menos uma coisinha os manuais de beleza acertaram. Na ideia de que, para prevenir acne, lavar o rosto pelo menos uma vez ao dia era fundamental. Mas é claro que essa limpeza não era feita com um sabãozinho líquido suave, porque se fosse a gente nem estaria aqui. Para começo de conversa, só existia sabão sólido no século XVIII e ele não era produzido industrialmente. Fazer sabão era um trabalho artesanal, muitas vezes feito em casa mesmo. E ser suave não era a primeira preocupação. Os sabões mais populares para a higiene pessoal eram o sabão branco, feito com óleo de amêndoas e óxido de zinco, e o sabão de castela, que era feito com azeite de oliva espanhol. Mas como eles eram muito duros e ressecavam demais a pele, o jeito era tirar lascas dele, ferver com um pouco de água, deixar esfriar e aí aplicar essa mistura no rosto. O que, se você for pensar bem, até que meio que vira um tipo de sabão líquido mesmo. A próxima etapa era aplicar um tônico ou um adstringente, coisa que é bem familiar pra gente. Eles são referidos nos livros como vinagres de toilette, e geralmente tinham uma base alcoólica, como conhaque ou vinho, mas também de vinagres mais suaves, como o de maçã. E nessa base se acrescentava água destilada, além de flores, folhas, frutos e raízes para tratar a pele. A Madame de Campan, que era uma das damas de companhia da rainha Maria Antonieta, escreveu um livro de memórias e aí uma das coisas que ela fala era que a Toninha não usava os vinagres,
mas cortava um morango e passava por todo o rosto e deixava o suco secar na pele. Teoricamente, o morango tem ativos anti-inflamatórios, mas provavelmente a Toninho usava mais pela ideia de que ele ajudava a clarear a pele. Os vinagres de toalete não costumavam ser perfumados, porque o objetivo deles era fechar os poros depois da limpeza. Mas existiam as chamadas águas de toalete. Essas sim, levemente perfumadas e feitas com flores ou óleos essenciais de flores. Os livros aconselhavam aplicar uma máscara umedecida com essas águas de toalete no rosto e relaxar, pleníssima, para o perfume entrar na pele e parecer um cheiro natural do seu corpo. As águas de toalete estavam ali no meio, sabe? Entre o que a ciência química da época já sabia e uma série de superstições populares e algumas práticas que vinham do campo da alquimia e tinham um pezinho na magia, sabe? E uns ingredientes muito curiosos, tipo orvalho que precisava ser colhido antes do amanhecer do dia 1º de maio para manter a pele viçosa. Mas a minha favorita envolvia coletar gotas de umidade que se formavam nas garrafas de vinho nos meses de maio e junho, e que isso manteria a pele jovem por mais tempo. É tipo o Rugol de 1700. Só que misturado com coisas como rosas, lavanda, jasmim, flor de laranjeira, alecrim e violeta. Mas se o Toilet of Flora sugere que fossem utilizados mais ingredientes naturais, já o livro A Arte de Preservar a Beleza tinha mais uma vibe de skincare de rica, sabe? Sugerindo até o uso de folhas de ouro batidas com vinho e depois misturadas com ceruse, que era uma pasta branca, translúcida, à base de chumbo. Cara, isso tem toda a energia da Diane de Poitiers na série A Rainha Serpente. E provavelmente teria uma textura parecida com essas máscaras cremosas atuais. Inclusive aquele surto das máscaras douradas, alguém lembra? Depois de tudo isso, vinham as pomadas, que eram a coisa mais próxima de um hidratante que existia na época. Além de devolver os óleos naturais da pele, como diz o autor de A Arte de Preservar a Beleza, e essas pomadas eram pensadas inclusive como uma barreira para proteger a pele contra a entrada de doenças. E os ingredientes delas nem eram tão esquisitos assim, tá? Quer dizer, considerando que a nossa referência é a pasta branca à base de chumbo, né? A base das pomadas era sempre uma gordura animal, geralmente banha ou cera de abelha, que era fervida e tratada até ficar branca. E junto iam óleos essenciais ou mesmo flores esmagadas junto com a gordura. Uma técnica chamada enfleurage, que foi desenvolvida no século XVIII, e que quem assistiu ou leu Perfume, a História de um Assassino, conhece muito bem. Para não dizer que eu fiquei só no circuito França e Inglaterra, tá? Eu tenho pesquisado aqui em casa uma receita portuguesa de 1715 que tem todos os ingredientes para uma dessas pomadas. Receita essa que recebe o nome bem pouco instagramável de pomada para a cara das senhoras, que leva banha de carneiro, flores de malva, figos brancos, laranjas, casca de cebola e flor de alecrim. Olha pelo lado bom, é natural, né? Good vibes e tal. Essas misturas eram derretidas, coadas, filtradas até ficarem brancas, perderem qualquer característica, qualquer ranço da banha, tá, da gordura animal que fosse usada, e aí depois elas esfriavam, solidificavam e então eram usadas de base inclusive para outros cosméticos da época, como as pomadas labiais, que eram o lip balm da época com corzinho e tudo, hidratantes para as mãos e para os pés e pomadas modeladoras para o cabelo. O que eu não consegui descobrir exatamente é se essa rotina era feita de manhã e à noite, se ela era feita só à noite antes de dormir ou se ela era feita antes da aplicação da maquiagem de manhã. Mas como as bases de maquiagem da época eram bem gordurosas, eu acredito que não daria certo em cima da pomada para a cara das senhoras. Então eu realmente acredito que fosse uma coisa mais noturna mesmo, sabe? Porque não ia estabilizar, senão ia ficar uma meleca nojenta. Igualzinho essas doidas que viram meio litro de base na cara. Alguns anos atrás, eu já fiz uma série pra cá testando receitas de cosméticos da época, inclusive as receitas de maquiagem. Mas eu sinto que tá faltando uma make de 1700 versão produtos modernos, sabe? Pra você testar aí na sua casa. E um negócio mais realista, não é essa palhaçada aqui não. E é exatamente uma make do século XVIII com produtos modernos, nacionais e acessíveis que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, meu amor, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, peço o teu like e a tua clicadinha no botão de hype na cara dura
tá? E te convido também para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda, da beleza e da maquiagem que a gente já tem por aqui, que eu separei para vocês com todo carinho.